Nesse vídeo eu vou falar da Eletrobras e da Copel, já deixa o like. O vídeo da Eletrobras deu trabalho, mas ficou bastante legal. Vamos começar com a Copel, que é mais rapidinho, tá? Então, a Copel aqui foi muito bem sucedida, a privatização da Copel, tá? Então, foi 5,2 bilhões essa privatização. Foi muito procurada, então é bom para a empresa, é bom pro governo, né? Então, o governo aqui embolsou 3,2 bilhões. A gente já vai até comentar o que o governo pode fazer com isso. E 2 bilhões que foi para o caixa da empresa. Vamos falar da empresa primeiro aqui, né, que é o mais importante. Ela tem a outorga, né, de 3,7 bilhões para utilizar aqui, né, para renovar as 3 hidrelétricas gigantescas dela aqui, para ficar 30 anos de concessão. Então, maravilha, ela já tem um destino para esse dinheiro, ainda vai até faltar um pouco, a 3,7 bilhões, porém, não vai virar dividendos, tá? Vai virar realmente uma renovação, aí, uma tranquilidade nessas hidrelétricas dela. Então, olha só, a privatização da Copel foi tão bem sucedida que a precificação saiu quase o preço da ação hoje. Saiu por R$ 8,25 esse follow-on. O valor da Copel hoje está em R$ 8,30. Então, foi muito bem sucedido. Desconto de pouco mais de 0,5%. Pouca coisa, mas pelo menos leva bastante dinheiro aqui para a empresa. Essa privatização que deve ajudar a Copel exatamente a ganhar eficiência. Atente-se muito a isso, aí todo mundo ganha o governo que continua acionista da Copel. O governo não vendeu tudo, vendeu uma parte, ele vai ganhar com a Copel ganhando aqui eficiência, melhorando os múltiplos exatamente. Olha só, a Copel vale 23,2 bilhões e encontrou uma demanda de 15 bilhões no follow-on. Então, cara, foi um sucesso absoluto, todo mundo quer ser acionista da Copel privada, né? Uma empresa que nos últimos anos, depois aí de realmente ficar mais pró-mercado, ela começou a ganhar muita eficiência, muita. Só que chega uma hora que não consegue mais, precisa ser privatizada e essa privatização vai poder fazer isso com a empresa, além da renovação, que só consegue se for privatizada. É uma regra, não existe como renovar aquilo sem isso. Então foi um bônus ali, né? Puxa, as 3 maiores hidrelétricas dela, então tem nem o que discutir. Ganha governo, ganha a Copel empresa, ganha todo mundo. E o governo, por que não pode pegar esses... Ao invés de ficar choramingando aí, cancelar a privatização da Copel, sabe-se lá por quê? Para ficar fazendo de cabide de emprego. Mas uma sugestão magnífica seria utilizar esse dinheiro exatamente para investir em outras empresas. Por que não faz que nem a Noruega fez lá um fundo de investimento? O Brasil não pensa nunca no futuro, né? Mas enfim, eu prefere ver a Copel afundando lá no passado, né? Lá, voltando lá para trás, do que ver a Copel crescendo, né? Ver uma empresa crescendo, que aliás o governo continua sócio com uma bela de uma fatia. É só deixar a empresa crescer, né? Deixa ela voar, deixa ela voar. Eu sou muito feliz com diversas empresas que eu sou acionista e não sou majoritário de nenhuma delas. Não precisa ser majoritário, né? Mas sabe para que precisa ser majoritário? Para fazer populismo, para fazer cabide de emprego, para fazer corrupção. Aí é bem melhor ser majoritário mesmo. Estou começando aqui com o resultado do segundo trimestre de 2023 da Eletrobras. A gente tem um lucro líquido consolidado aumentando 16%, mas não é nem isso mais importante para a Eletrobras, tá? Tem uma série de detalhes para a gente observar. De qualquer forma, a gente vê esse crescimento aqui no lucro e aí vamos entender os detalhes. Então, começando daqui com geração, a gente vê um aumento de 23%, a gente vai ter que ter o detalhe que aconteceu, né? Temos aqui a transmissão, que caiu aqui 8%. Será que isso foi ruim? Vamos entender depois. Temos aqui o pessoal, material, serviços e outros aumentando consideravelmente 20%. Também vamos entender se foi ruim. Temos aqui o resultado financeiro dando uma piorada, né, 144%. E aí a gente entra nos detalhes teoricamente bons, provisões operacionais. Por que melhorou tanto? Temos aqui aí é o resultado final, né, que é o lucro líquido das operações continuadas, aumentando bastante também. Então vamos entender o que aconteceu, né? Entre bons e ruins, o que aconteceu aqui com a Eletrobras. Então a gente tem aqui provisões contra reversões. Vamos começar com esse item ali, que deu realmente uma melhorada. O que quer dizer isso? A gente pode chamar de não recorrente? Teoricamente sim, mas é um não recorrente que todo mundo está esperando, tá? A expectativa do mercado aqui, essa tal das provisões para litígios, né? Então passou agora de uma provisão negativa de 821 milhões para, no segundo trimestre de 2022, para uma reversão de 1,611 no segundo trimestre de 2023 aqui, olha só. Então, principalmente devido à celebração de acordos judiciais relativos aos processos de empréstimos compulsórios. Então, é o tal dos compulsórios, estão fazendo acordos. Isso aqui é um não recorrente, mas que a gente espera que continue acontecendo. A empresa tem aqui... Então, ela nos mostra aqui como evoluiu o compulsório ali, que ela chegava no terceiro trimestre com 25,1
8 bilhões, né, de compulsório. Aí tivemos iniciativas para redução do risco com deságios de acordos aqui 2,1 diminuído, depois acordos judiciais menos 1,4, ela foi condenada aqui, aí teve menos 1,2 também, né, teve que pagar, e aí temos aqui a atualização monetária, então é por isso que até é bom ela ir pagando isso logo para não ficar tendo que arcar com esse negócio aí. Enfim, o estoque agora então 22,1. Faz parte do enrosco aqui da Eletrobras, tá? E ela foi resolvendo aqui parcialmente, já então houve avanço, foi realmente positivo, não sei se dá pra gente chamar de não recorrente, que deve acontecer outras vezes, mas meio que é um não recorrente, né? Beleza, então temos aqui as provisões, vamos ver o próximo item, vamos entender essa receita aqui de transmissão, por que raios caiu 8%? Será que foi isso mesmo? E falando agora da transmissão de energia, não teve pior no resultado, teve melhor. Olha só como a gente pode ver, uma melhora de 18,9%. E por que que melhorou? Quem investe na Transição Paulista, por exemplo, já sabe os itens. RBSE, dando uma bela de uma melhorada nos resultados, o reperfilamento, similar ao que aconteceu com a Transição Paulista. Então, beleza, RBSE. Aí tem a atualização monetária também, inflação e tudo mais, e tem os reforços e melhorias. Então, bastante coisa parecida aqui com a Transição Paulista. Inclusive, a Eletrobras também tem bastante reforço e melhoria para fazer, né? Então, temos aqui reforço, melhoria, atualização monetária e RBSE voltando aí aos poucos à normalidade. Então, não foi ruim, foi bom o resultado na transmissão. Então, vamos agora para o próximo item, né? A gente já matou aqui, então, as provisões, já matamos a receita de transmissão. Agora, vamos entender aqui esse tal do pessoal, material e serviço. O que aconteceu para piorar 20% os custos da empresa? Então vamos entender aqui, temos o PMSO, e aí a gente observa, ó, plano de demissão consensual, né, que é demissão voluntária, aí, né, o planinho aí deles. Então temos aqui esse item que a gente pode chamar meio que de não recorrente, né, e ainda assim temos outros itens, como serviço de despesa de consultoria, outros judiciais e tudo mais, e aí a gente tem então o verdadeiro PMSO recorrente, que seria 1.922. Vamos comparar então 1.922 de PMSO. Então está aqui o PMSO ajustado 1.922, 1.92 contra 2.07. Então houve uma melhoria aqui nos custos, mesmo aí passando pelo de inflação e tudo mais. Então houve uma melhoria e vamos continuar acompanhando. Isso é um ponto muito importante para se acompanhar na empresa. Como é que está reduzindo esses custos? É um ponto crucial. Por isso que a gente tem medo do governo vir aqui e querer o tal lá dos votos de 40%, que ele vai começar a barrar aqui as demissões voluntárias, né? Aquela frescurada toda que está acontecendo. Então, houve aqui um ponto positivo. Então, positivo, positivo. Aqui é um não recorrente? É um meio que não recorrente, mas é positivo e tende a acontecer mais vezes. E o que mais falta? Agora vamos ver então o que está acontecendo com a receita da geração, né? Tão polêmica e fim da cotização, vamos ver o que aconteceu, né? Então, observando a geração de energia, primeiro a gente vê a capacidade instalada, teve um aumento de 1%, então ok. Temos aqui o preço médio de energia do mercado cativo, teve uma redução significativa aqui de 22,5%, mas isso aqui é por conta da crise de energia, então os preços vão reduzindo. Ela saiu do sistema de cotização bem no momento da crise de energia, então cada vez foi se agravando a crise, diminuindo o preço, mas foi até que tranquilo aqui, tá? E enquanto no mercado livre, que é onde ela mais está vendendo na verdade teve até um aumento aqui, né? Ela conseguiu negociar um pouco até melhorzinho aqui o preço. Então, tá tranquilo neste momento, né? Em termos de preço de energia aí, gerou um pouco menos, a geração foi 22% menor, porque a desconsolidação da eletronuclear, que é a nuclear da energia que ela tem, né? E a venda da Itaipu. Então isso aqui diminuiu a geração dela, mas o resto foi tranquilo. Então não teve nada aqui que impactasse seu poder de geração. Então entendendo aqui o balanço energético, né, do que ela vendeu, aí sim é importante a gente dar uma olhada, né? O balanço energético, a gente tem aqui o saldo para 2023, olha só, tá agora com energia livre apenas 6%, ela já conseguiu se vender muito bem, estava em 11 no trimestre anterior, deu um belo de um avanço em apenas um trimestre. 2024 também deu um avanço, ó, de 21 para 17, 39 para 33 em 2025, e aí 2026 em diante ainda está bem livre aí, né? De 50 para 46, 54 para 52. Porque, de repente, o preço de energia melhora, ela também pode negociar, não precisa fazer com tanta pressa. Mas, de resto, que ela conseguiu negociar bem, né, ali.
e as vendas dela estão muito mais para o mercado aqui livre de energia. Então, resumindo aqui o resultado da Eletrobras, nós temos uma receita de geração que subiu, um portfólio que foi mais vendido, agora está menos descontratado, então foi positivo. Receita de transmissão que na verdade subiu 18,9, quando a gente vê ali o ajustadinho e tudo mais. PMSO que melhorou um pouquinho em relação ao trimestre do ano passado, então foi positivo também quando a gente faz os ajustes. Temos aqui o resultado financeiro, que aí talvez tenha sido negativo, foi bem pesado, né, de 1,4 para 3,5, mas não tem jeito, é um monte de enrosco aqui que ela tem, ela vai desenroscando aos poucos. Inclusive, falando disso aqui, de desenrosco, nós temos as provisões operacionais, que deu aqui um belo de um desenrosco, aqui uma redução, né, aqueles compulsórios já estão em 22,1 bilhão, está reduzindo aqui, a tendência é a empresa continuar seguindo se ela continuar seguindo essa trajetória, a tendência é ela continuar tendo ótimos resultados. Ela gera muito dinheiro para ir aí sendo uma ótima pagadora de dividendos lá no futuro. Para isso, precisa continuar esse trabalho de redução de custos, de desenroscos que ela tem aqui para desenrolar, né? Quando a gente vê a resposta do mercado em relação ao resultado, foi positivo. As ações subiram 2%. E de repente pode até subir mais nos próximos dias, porque o resultado realmente foi interessante, um resultado sólido aqui para continuar nessa redução de custos, desenrosco, vamos assim chamar, de um monte de coisa que tem que desenroscar ali, né? E também a geração, transmissão, gerando aí bastante fluxo de dinheiro aí para a empresa. Para mim, um bom resultado, tá?